Pessoal, muito, muito, muito importante. Sei que tem gente que chega um pouquinho depois, então quem tá chegando agora, pessoal, tá? Ó, vou dar um bônus aí, pessoal. Geralmente, ó, tem que terminar. Até andei esquecendo umas transmissões abertas aí, tá? Mas, ó, o aluno premium, ele tem todas as aulas abertas com download da apresentação, né, as questões do novo Enem todas resolvidas, tem todo o material lá para o aluno premium, tá? Eu vou deixar mais uma meia hora aberto aí pro pessoal que chega um pouquinho depois, aí trabalha, chega um pouquinho depois. Então, chega, terminou, pegou no meio, o que tu vai fazer? Volta e olha o início da aula, beleza? Mas quem chegou agora, pessoal, seguinte, isso é muito importante, não é difícil, mas é muito importante, que é o seguinte, calorimetria. A calorimetria é a parte que estuda, então, quanto de calor eu tenho que colocar num corpo para que haja variação na temperatura. Nós temos duas quantidades de calor. A primeira é a que todo mundo conhece. Põe calor, o corpo aquece, fica mais quente. Retira o calor, o corpo fica mais frio. A quantidade de calor que eu estou falando é a quantidade de calor sensível, que está aí como se calcula. Quantidade de calor sensível é mCzinho delta T. O que é cada uma dessas coisas, pessoal? Que é a quantidade de calor, que tem duas unidades, tá? Tem que cuidar, depende da prova. Tu pode calcular tanto em calorias como em joules. Está ali, ó, olha ali que eu coloquei para vocês, ó. Isso aqui foi feito um experimento, né? O próprio Joule fez, chamado equivalente mecânico do calor, que cada caloria é 4,186. Geralmente eles arredondam para 4,2 joules, às vezes até para 4 joules cada caloria, tá? Então, como é que eu calculo quanto de calor eu tenho que colocar? Quanto de calor? Depende da massa do corpo que eu queira variar a temperatura. Já sabe disso. Se tu vai aquecer leite, um copo de leite é a mesma coisa que 1 litro de leite? Não, né? Tu sabe que 1 litro demora muito mais para aquecer, precisa de muito mais calor. Quanto mais massa, mais calor. Depende também da substância, Czinho é o calor específico. Tem uma substância apenas que tu tens que saber. A água, pessoal, o calor específico da água, essa tem que saber decor, não adianta. A água, o calor específico da água, Czinho, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, essa tu tem que saber decor. A água, então, necessita de 1 caloria. Olha ali, ela precisa de 1 caloria. Para que ela precisa de 1 caloria? Para que cada grama de água varie em 1 grau Celsius. Então, quanto mais gramas eu tiver, mais calorias. Quanto mais graus Celsius eu queira variar, mais calorias. Então, o calor específico da água, esse tu vai ter que saber decora. Os outros, ele é obrigado a te dar na hora da prova. Então, cada substância tem o seu calor específico. Por exemplo, o ferro. O ferro é 0,1, mais ou menos, caloria por grama grau Celsius. Cada substância tem a sua o seu calor é específico. Por isso o nome específico. Agora, o delta T, pessoal. Se eu quiser aquecer a água 5 graus Celsius, eu preciso deixar ela um tempo no fogo. Mas se eu quiser aquecer muito a água, eu preciso deixar mais tempo no fogo. Por que mais tempo? Dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que o tempo se relaciona. Pessoal, não vamos esquecer, e aqui eles misturam isso, a grandeza potência. A potência térmica é a quantidade de calor fornecida no tempo. Não confunde ele, ó. T maiúsculo é temperatura, T minúsculo é tempo. Geralmente se coloca em calorias por segundo, calorias por minuto. Mas tu tem que cuidar. Se ele te der a fonte, a potência da fonte em watt, anota aí, watt. O que é watt? Watt não é caloria por segundo nem por minuto. Watt é joule por segundo, tudo sistema internacional. Então, 1 watt é 1 joule por segundo. Beleza, pessoal? Bora, volta ali. Então, essa expressão anota aí. Pode e já caiu cálculo. O macete, como é que é o macete?
É o famoso Q-macete. Q-macete. Q-macete é o cálculo da quantidade de calor sensível. Bora. Questão bem simples, do Enem 2012-2. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma. Colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa de alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama de água do alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida foi essencial? Ele precisou de um cronômetro, medir o tempo, dinamômetro, termômetro, radiômetro ou potenciômetro? Termômetro, né, pessoal? Ele teve que medir, olha ali o que ele falou, ó, é o Q-macete. Se ele tinha a massa e a substância, que era a água. Bastava medir a variação de temperatura para saber o Q-macete. Então, termômetro, que é o aparelho que mede a temperatura. Se eles falarem de capacidade térmica, a capacidade térmica depende de cada corpo. Cada corpo é diferente de substância. Por exemplo, um copo de água e uma piscina de água. O corpo, copo d'água e o corpo, piscina d'água, é igual? Não, não é igual. Agora, a substância é a mesma. Então, apesar de a capacidade não ser a mesma, a capacidade é cesão. O calor específico no meu exemplo é o mesmo. Porque o que eu tenho? Eu tenho copo de água. Água, substância água. Piscina de água. Então, o calor específico é o mesmo. Mas como na piscina eu tenho muito mais massa, eu terei muito mais capacidade. Então, capacidade depende do produto da massa e do calor específico. Tá aí. Aqui pode cair cálculo, pessoal. Então, a capacidade, se eu fizer uma manipulação naquelas expressões, é só trocar aqui, ó, é muito fácil. Olha aqui, ó. Eu tenho Q igual a MC delta T. Basta verificar que M vezes Czinho é Czão, então, quantidade de calor sensível é Czão vezes delta T. Aí, uma manipulação muito simples matemática, tá? Então, quantidade de calor por variação de temperatura é a capacidade, que depende do corpo, tá? Calor específico depende só da substância. Para nós encerrarmos a aula de hoje, nós vamos ver a quantidade de calor latente, pessoal. A quantidade de calor latente serve para mudar o estado físico sem alterar a temperatura. No início dessa aula eu te dei o exemplo e aqui, aquela questão até poderia botar aqui, né? Uma questão que até precisa desses conceitos. Sempre que uma substância estiver mudando de estado físico, o exemplo que mais aparece, a água, tá? A uma atmosfera, pessoal, a mudança de estado físico ocorre para a água a 0 graus Celsius, ela vira de sólido para líquido, tá? E lá quando ela chegar a 100 graus Celsius, a porção de água, ela vira vapor, ok? Ela vira vapor. Lá em 100 graus Celsius. Então, nesses pontos de mudança de estado físico, nesses momentos a 0 e a 100, tu fornece calor e durante a mudança de sólido para líquido, gasoso, durante a mudança, tu não muda a temperatura. Esse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, logo, agora não, é um gráfico que vai mostrar, deixa eu mostrar o gráfico primeiro, olha aqui, ó. Olha ali. Tu não pode achar que botar calor, botar o foguinho ali da chama, necessariamente aumenta a temperatura. Esses dois momentos aqui, olha essa análise gráfica, tá vendo aqui, ó? Aqui é quantidade de calor no eixo horizontal, análise gráfica. Tá vendo que mudou a temperatura? Calor sensível, Q-macete. Agora tem dois momentos, olha aqui, ó, em que a temperatura está se mantendo constante. O que está acontecendo? Olha ali, o que está ocorrendo? Mudança de estado físico. Sempre que eu forneço calor e mudo o estado físico,
é a quantidade de calor latente. Então tá ali. Vou pegar uma panela, vou fazer um macarrão agora. Né? Eu tô com fome, vou sair agora dessa aula aqui e comer um macarrão. Eu ponho a água para aquecer. A água que estava a 20 graus Celsius recebe calor 50, 70, 80, sensível. Que macete? 100 graus Celsius. Do 20 ao 100 é o que macete. Chegou aos 100 graus Celsius, começa a borbulhar, começa a ferver a água. Se tu botar um termômetro ali, a temperatura da água manterá 100 graus Celsius. Ela não vai variar, ela não vai deixar de ser 100 graus Celsius, pessoal. Tá? Porque ela está virando de 100 graus Celsius líquido para 100 graus Celsius vapor. E essa quantidade de calor, que é só para mudar a temperatura, desculpa, para mudar o estado físico, chamada de quantidade de calor latente, como é que eu calculo? Q igual a ml, é o que moleza, Q igual a, ou que mole, que mala, não sei, tu que escolhe o teu macete. Q igual a m vezes L. Aquele L é uma grandeza chamada calor latente. Vou te dar um exemplo aqui para a água. Não precisa saber decorar isso. Para a fusão, o que é fusão da água? Fusão é quando a água está mudando de sólido para líquido, derretendo gelo na prática. O calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Isso é o Lzão. Bom, digamos que eu tenha 5 gramas de gelo. Olha, 5 gramas de gelo a 0 graus Celsius, a uma atmosfera. Se eu quiser pegar e transformar, olha lá o que vai virar. Vai virar água a 0 graus Celsius. Tu tá vendo? Esses mesmos 5 gramas que eram gelo sólido, estado sólido, agora vão virar 5 gramas de água a 0 graus Celsius. Quanto de calor eu tenho que fornecer para a água? Tá ali, Q moleza, Q igual a M vezes L. Essas unidades não são do sistema internacional, mas olha ali como é que se faz o cálculo. São 5 gramas vezes 80 calorias por grama. Ó, corta grama com grama. 5 vezes 8 dá quanto? 5 vezes 8 dá... Acho que vou perder meu espaço aqui. 40 com 0, 400 calorias. Tá? Vamos ver. Fiquei na frente. 400 calorias. Beleza, pessoal? Essa é a ideia da mudança de estado. Tu saber que não muda a temperatura. E se eu quiser saber esse calor que eu estou botando, que tem que botar calor e não muda a temperatura, se chama quantidade de calor latente. Eu posso botar calor e a temperatura não mudar. Certo? E agora a última coisa dessa aula, depois uma questãozinha e fechamos. Olha só, pessoal. O chamado diagrama de estado, aquele diagrama em Y. Esse diagrama de estado, olha o que ele mostra, pessoal. Primeira coisa que você tem que saber. Ó, onde é líquido, onde é sólido, onde é vapor e onde é gás. Tá? O que geralmente a gente faz? A gente, por exemplo, eu pego um pedaço de gelo. Eu quero transformar gelo de sólido para líquido para vapor. Geralmente a gente mantém a pressão, porque eu faço isso a uma atmosfera. Uma atmosfera. Então, geralmente, olha o que a gente faz aqui. Ó. Eu vou tentar desenhar uma linha reta. Tá? Então, geralmente, a gente faz isso aqui. A gente faz. Ó. A gente está aqui e... Ó. Ai. Como desenhar com um mouse em uma linha é difícil. Então, geralmente, a gente faz assim. A gente vem daqui, estado sólido, passa aqui pelo ponto vermelho. Ó, tem 2 estados coexistindo. Aí eu passo para cá. Estou aumentando a temperatura. Aí aumento. Estou com água a 50, 100 graus Celsius. Aí eu passo do líquido para vapor. Então, geralmente, a gente mantém a pressão e muda de estado físico. Tu tens que saber os nomes das mudanças de estado. Se tu não sabe, pessoal, decora essas coisas. Sólido para líquido para gasoso. Como é que se chama? Fusão de sólido para líquido. Vaporização. O que é a vaporização?
é de líquido para gasoso. Opa! Vaporização, líquido para gasoso. Agora, o inverso daqui para cá, ó, de líquido para sólido, daqui para cá. Líquido para sólido, como é que se chama? Se chama solidificação. Gasoso para líquido. Aí tem duas maneiras. Pode chamar condensação ou liquefação. Liquefação. Olha lá a aula que eu dei lá no YouTube, se tu tem dúvidas disso, para ver esses processos. E o último aqui, só para te lembrar, ida e volta, sólido para gasoso, gasoso para sólido, como é que se chama? Sublimação. Tá? Tem que memorizar o nome das mudanças de estado físico. Agora, pessoal, olha só como é que se muda de estado físico também. Se eu tiver um líquido, olha aqui, olha só, eu estou aqui no estado líquido, e eu quiser que o líquido vire vapor, como é que eu faço? Eu diminuo a pressão, olha lá, aqui é pressão, né? Mantendo a temperatura, pode ser isso também. Ou, eu quero que um vapor se condense, eu aumento a pressão e ele vira líquido. Agora, eu quero que um sólido vire líquido, olha lá. Eu diminuo a pressão. Então, tu pode transitar na horizontal, mantendo a pressão e mudando a temperatura, mas tu pode transitar também nesse gráfico na vertical, mantendo a temperatura e mudando a pressão. Então, é possível mudar de estado físico sem mudar a temperatura? Sim. Aliás, tu nunca muda a temperatura ao mudar de estado físico, tá? Buenas, pessoal. Então, ó, tem que memorizar esse gráfico. Como é que as pessoas memorizam? Geralmente elas memorizam assim esse gráfico aí, chamado diagrama de estado. Olha só. Eu ponho aqui pressão e temperatura, P versus T. Então, isso aqui, ó, isso aqui parece uma taça, esse Y aí. Esse Y parece uma taça. O que tem dentro da taça? O que tem dentro da taça? Líquido. Então, ó, o que tem dentro da taça? Líquido. Então, já sei que é líquido. Aí basta memorizar que aqui é sólido, aqui é vapor e aqui depois ainda é gasoso. Tá? Então, vamos dar uma olhada na questão que caiu do Enem 2010, daí nós encerramos a aula. Enem 2010. Sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, pressão normal ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente na cidade litorânea, ou seja, ao nível do mar, fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão da sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e erguendo o êmbolo da seringa. Aspirou uma quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento. Olha que interessante essa questão do Enem. Então, olha ali. O que ele fez? O menino ferveu a água, tá? Ferveu a água. Então, diagrama P versus T. Então, o diagrama da água, tu vai ter que olhar lá. Depois dá uma olhada aqui que é o ponto triplo, ponto crítico, tá? Na revisão a gente não tem como ver. O diagrama da água ainda, ele é aqui assim, ó. Isso aqui vem para cá. Então, aqui é líquido, aqui é sólido, aqui vapor, aqui gás. Então, o que o cara fez? O menino, ele fez isso aqui, ó. Ele foi aquecendo a água, líquido virou vapor. Daí, a água ferveu. Só que daqui a pouco a água, ela voltou para cá, ó. Ela esfriou dentro da seringa e parou de ferver. Aí quando ele puxa o êmbolo, ele fechou e ele puxa o êmbolo, o que acontece? Ele diminui a pressão da água, pessoal. E a água, ao diminuir a pressão, ela volta a virar vapor. Então o que ele fez?
ao puxar o êmbolo e voltar a ferver a água, é bem fácil fazer esse experimento, inclusive, pode fazer em casa. O que ele fez? Olha lá. O deslocamento do êmbolo permite a entrada de calor ambiente. Não foi isso que aconteceu. Não teve tráfego de calor. Provoca por atrito o aquecimento da água. Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. O aumento de volume... Não foi isso. Não aumentou o ponto de ebulição. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Certo. Dá uma olhada lá o ponto de ebulição. O ponto de ebulição era esse aqui, ó. Ao diminuir a pressão, olha o que acontece com o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, então, a água que fervia a 100 não vai mais ferver a 100, vai ferver numa temperatura, inclusive, que aquela água que está morna, por exemplo, a água a 80 graus Celsius já está fervendo. Então ela fervia a 100, agora vai ferver a 80 graus Celsius. Então tu mexe, os pontos de fusão e ebulição dependem da pressão. Tá beleza, pessoal?